Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 14 de março. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Vamos dar início aqui à análise deste pregão, onde vou falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, PCAR4, BRML3. Vou falar também sobre CSAN3, STC3, MGLU3 e, por último, comentarei aí, na verdade, mais duas, depois, TIET 11 e POMO 4. Lembrando, se você ainda não tiver inscrito no canal, passa o mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se e na sequência só clicar em se inscrever gratuitamente no canal. Para receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, clique no card que está aparecendo aqui em cima do vídeo para você e na sequência siga aí os procedimentos para fazer parte desse canal privado, das recomendações, informações relevantes durante o pregão e também na parte aí de carteiras de ações. Ibovespa no dia de hoje, queda de 0,3%, um dia onde o Ibov volta para testar a região de antiga resistência e funciona como suporte. O Ibov fecha acima dos 98.600 pontos. Lembrando, esse patamar aqui, 98.586 pontos, um pouco abaixo do patamar que fechou o Ibov. E o outro nível que eu considero mais relevante, a região dos 98 mil pontos, testada, e o Ibov terminou o dia conseguindo aqui gerar uma formação de fundo no gráfico de 60 minutos, em cima também de uma antiga resistência, suporte no gráfico de 60 minutos. Enfim, maior probabilidade neste momento para o Ibovespa, com estas sinalizações que o Ibov terminou aqui o dia, de subida, ou seja, de poder continuar seu movimento de alta no gráfico diário e buscar a região aí dos 100 mil pontos. Olhando agora para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, dê um joinha, eu agradeço de imediato por me ajudar aí a disseminar o conteúdo do canal dentro do YouTube, logicamente prestigiando em meu trabalho. Então, no mini índice, nesse momento, queda de 0,17%. Olhando para o G60, para o próximo pregão, nós temos aqui, por enquanto, está terminando o pregão, essa é a última hora de pregão, mas por enquanto está dentro de um cenário de movimento de subida no G60, ou seja, veio aqui para baixo, voltou para cima dessa região esta ali por volta dos 98.820 pontos. Observe que é uma região bem testada, aqui tem outro teste, funciona como suporte, vem para baixo e na sequência já volta para cima, ou seja, um sinal de força por parte dos compradores. Ou seja, sinalização de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos acima desse patamar, acima preferencialmente da região dos 98.820, fundo ascendente ou mesmo pivô de alta, fica mais para se buscar a operação na ponta compradora. Eu ficarei mais atento para a operação na ponta compradora. Por outro lado, se o mercado abre aqui caindo, vem para baixo desse patamar e gera topo descendente para baixo dos 98.820, no gráfico de 10 ou de 5 minutos, ficaria mais para a ponta vendedora, topo descendente ou até mesmo pivô de baixo, mais interessante, topo descendente no meu modo de ver. O suporte mais relevante aqui para um movimento de queda na faixa dos 98.390, mínima de hoje basicamente na faixa dos 98.250 e depois toda essa região de fundo de 98.100 a 97.825. Para cima aqui a gente vai ter resistência ali por volta dos 99.460 e o ponto mais alto 99.900. Depois vamos agora para o dólar. Nós temos o dólar aqui com a formação positiva, um fundo ascendente. Vou tirar a questão do ajuste. Nós temos o dólar com fundo ascendente em cima de um patamar de suporte de um topo anterior, proporcionado por um topo anterior e também por esta média móvel de 13 períodos. Enfim, um duplo suporte, uma correção, fundo ascendente, a tendência já era de alta no gráfico diário, faz um fundo a favor da tendência. Então, dentro dessa sinalização positiva, se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, dólar dentro de um movimento de subida. Nesse momento não gerou ainda perda de mínima de uma hora anterior, mas depois que fez essa máxima, está aqui no processo de correção, já está na terceira hora de correção, uma correção mais ascendente. Se o dólar perder essa sequência de mínimas ascendentes, favorece mais buscar a operação de venda de topo descendente ou pivô de baixo. Eu daria preferência por topo descendente, porque a tendência no G60 nesse momento é de alta. E no gráfico diário montou um fundo a favor da tendência de alta. Então, se o dólar gerar sinalização de venda de topo descendente no gráfico de 10 minutos, deixa eu colocar até no gráfico de 10 minutos para explicar aqui melhor, ou seja, cai
abre caindo, vem para baixo desse nível, gera movimento de subida e proporciona sinalização de topo, aí sim gera a possibilidade de trabalhar na ponta vendedora no dólar. Não estender muito, na minha opinião, o objetivo, voltando para o gráfico 60 minutos, para baixo desse patamar e também até essa região aqui, ó, que era antiga, poderia funcionar como resistência e funcionou aqui como resistência, ó, e agora pode funcionar como patamar de suporte, uma região na faixa de 3.844 e depois tem aqui no patamar de 3.839. Então, acima dessa região, nessa região não há venda, ficar atento para possível realização de lucro nessa faixa de preço, um patamar importante de suporte. Se abrir caindo e vier aqui gerar fundo ascendente, volta a ficar muito mais interessante para compra. Se abrir subindo, segue mais interessante para ponta compradora, fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Vamos então agora para as ações. A PTR4 no dia de hoje apresentou alta de 0,32%, segue dentro do seu movimento de subida. Se a gente for projetar aqui algo para cima em relação a toda essa movimentação de lateral que ela ficou aqui, um movimento um pouco mais lateral e depois rompeu para cima, principalmente os níveis mais testados aqui de preço, a gente poderia traçar aqui essa lateralização para cima, projetar algo aqui para cima, vou usar os números do Fibonacci para fazer essa projeção, ou seja, a gente teria ali uma questão de objetivo por volta dos R$ 28,90. Então, essa região em torno de R$ 28,90, podendo aí funcionar inclusive lá no gráfico mensal um patamar de resistência, R$ 28,90, depois mais para dentro dos R$ 30, R$ 29,90 a R$ 30, e depois mais lá na faixa dos R$ 31 seria o próximo nível de resistência para PETR4. Por enquanto não tem uma resistência tão próxima aqui a Petro. Indo agora só para quem está comprado, o sinal mais negativo seria o retorno do preço aqui para baixo, né? O primeiro sinal negativo, perda da mínima do pregão de hoje, localizada em 27,91. Um outro mais negativo seria fechar para baixo da região de topo anterior que foi rompida aqui por volta dos 27,70. Agora sim, vamos para a Vale 3. No dia de hoje apresentou uma estabilidade, mais 0,02%, segue com seus candles ascendentes, perda da mínima do pregão de hoje, sinalização de topo e aumentaria a probabilidade de se ter um movimento de baixa na ação, ou seja, pode funcionar para quem está comprado no swing trade como um ponto de stop a perda dos R$ 50,20 na Vale 3. Enquanto não gerar essa sinalização de baixa, segue dentro do movimento de alta, onde o próximo nível de resistência, região dos 51,10 a 51,43. Acima disso, já falaria um pouco mais na região lá dos 52,40. PECAR4, dia de hoje, apresentou aqui uma alta de 0,27%. Recomendei compra nesse ativo. Um pouco aí, logo após ele ter superado essa máxima do pregão anterior e vindo aqui um pouco para baixo, recomendei a compra nesse ativo. A ação fez 2 candles para cima, 2 candles para baixo e superou a máxima desse candle aqui de alta. Então, expectativa de poder ter um movimento aqui para cima depois desse longo movimento de baixa. A favor de quê? A favor também de um sinal de fundo no gráfico semanal, que pode, lembrando que o papel está dentro de uma tendência de alta de médio prazo, o que pode desencadear um movimento aqui de subida para buscar aquela região ali de 2 topos anteriores. Se eu pegar até os números do Fibonacci num possível pivô de alta que ela possa vir a montar na superação dos 94,44, pegando os números do Fibonacci em cima desse nível aqui, desse pivôzinho de alta que ela pode montar, um dos pontos de objetivo, 61,8% de projeção deste movimento de subida aqui para cima, a gente teria ali um objetivo lá na faixa dos R$ 99, por volta de R$ 99 para a subida aí nessa ação. Ou seja, a resistência antes disso tem ali na faixa dos 98,10, considero um nível mais relevante de resistência para o papel. Depois da PECAR4, vamos falar de BRML3, que hoje foi lá, o stop foi reposicionado para baixo dessa mínima, a gente já tinha comentado isso na última videoanálise, você já poderia trabalhar com stop aqui embaixo, inclusive bem claro, né, no gráfico de 60 minutos, depois que o papel fez isso aqui, foi lá em cima, não deveria mais ter voltado aqui para baixo, daria uma desconfigurada aí na operação de compra. O ativo terminou conseguindo se recuperar um pouco, ainda fechar acima da média móvel de 13 períodos, mas permanece aqui brigando com essa região aqui de antiga resistência, suporte, 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 agora trabalhando abaixo. Tinha fechado acima e voltou a trabalhar abaixo desse patamar.
Essa operação gerou aqui uma perda, porque o stop foi parcial, uma perda de 1,63%, redução do capital total em 0,32%. Depois vamos falar de CSAN3, seguimos comprado, a ação fechou com queda de 0,68%. O que seria relevante para a nossa operação? O rompimento dessas duas máximas aqui. Isso daria uma probabilidade muito maior desse papel caminhar para essa região. Tá? O stop desse papel já foi reposicionado aqui, um stop mais curto, o stop era aqui embaixo, já foi reposicionado para baixo da mínima deste candle aqui, ou seja, em R$ 43,15. ESTC3, ativo que a gente também está comprado, fechou abaixo da média. Então, se esse papel vier a perder a mínima do pregão de hoje, é um dos pontos de possível saída dessa operação comprada, ou seja, gerou um sinal de topo descendente, agora fechando inclusive abaixo da média móvel de 3 períodos. Se gerar nova mínima, aumenta a probabilidade de queda do ativo, tecnicamente falando. A Dalton se relacionar ao stop e depois ela que vem aqui gerar um sinal mais forte para cima. Pode gerar oportunidade nova de entrar comprando, mas a perda dessa mínima aumentaria a probabilidade de poder ter um movimento aqui para baixo na ação. Passando aqui até rapidamente na CROT 3, ambos ativos podem gerar pivô de alta. A CROT 3, inclusive, pode gerar fundo ascendente e possibilidade de compra. Só tem dois topos muito próximos aí dessa compra de fundo ascendente, ou seja, estaria muito dentro desses dois topos. Aí, às vezes, o ponto mais interessante seria aguardar o pivô de alta no gráfico diário da CROT 3. Seria, inclusive, bem interessante o rompimento dessa região na CROT, do mesmo setor da STC3. Ou seja, ambos os ativos podem chegar a gerar pivô de alta aí no gráfico diário. MGLU3, depois que a gente saiu com stop de proteção nesse papel, a ação aqui veio para baixo, continuou seu movimento de queda e pode gerar nova possibilidade de compra se superar o máximo do pregão de hoje. Ela ainda continua dentro de uma tendência de alta e fez um candle aqui de indefinição em cima da média, ou seja, um movimento de alta, movimento de correção e possibilidade de entrar comprando aí a superação da máxima do pregão de hoje. Ponto mais negativo em relação a essa entrada é o sinal de entrada está sendo gerado abaixo da região de dois topos anteriores, onde ela conseguiu fechar uma vez acima e já voltou para baixo no pregão seguinte. Então esse é o ponto mais negativo, ou seja, já tem um desafio muito em cima, ou seja, a chance de entrada de pressão vendedora já nessa faixa dos 180 até uma região ali mais por volta dos 181,16. Então esse seria o risco um pouco maior da operação, o stop ficaria para baixo 175,57. TIET 11. TIET 11 gosto um pouco mais, graficamente falando, ou seja, faz aqui um movimento longo para cima, anula a tendência de baixa e aí depois gera aqui um sinal também de tendência de baixa, só que dentro desse movimento de alta. O que eu vejo de forma mais interessante é que o papel conseguiu se sustentar acima dessa região de suporte. O que era topo anterior virou aqui um pulo, ou seja, essa resistência pulou a resistência com gap e essa região do gap com o topo anterior passou a funcionar aqui como suporte e volta a funcionar aqui como patamar de suporte com possibilidade de gerar fundo no ativo, ou seja, a chance de uma compra na superação da máxima de hoje, na superação dos R$ 11,39 aí em cima de TIET 11. Qualquer novidade em relação a essa entrada, repassarei isso dentro do canal DV Invest no Telegram. E por último aqui a Pomo 4, que fechou aqui abaixo da média de 13, fechou abaixo da região dos R$ 4,05, R$ 4,5, R$ 4,6, mas principalmente R$ 4,05. Para mim isso aqui num primeiro momento é uma correção em duas etapas, que pode trazer a oportunidade de compra se elas geraram uma reação a partir do próximo pregão e superar a máxima de hoje, R$ 4,11. O stop ficaria em 4,03 na Pomo 4, a favor de um movimento de alta lá do gráfico semanal. Então essa seria também outra alternativa aí de acompanhar no início do próximo pregão. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.